Salve, salve galera, tudo bom? Bom com vocês? Então beleza, prontos para a curtinha de hoje? Então vamos lá. Bem, meu povo, hoje a gente vai falar de mundo integrado, tá? Ele é correspondente ao capítulo 4 do livrinho de vocês, tá? A gente vai continuar com o mesmo esquema que a gente fez semana passada. Eu vou corrigir todas as questões do livro texto, tá? Vou colocar o gabarito lá no ambiente virtual de vocês e vocês vão acompanhar, tá? As explicações com esse gabarito, tá? E sozinhos em casa, tá? Vocês vão fazer o caderno de atividades, ok? Beleza? Então vamos lá, tá? O mundo integrado nada mais é do que o elemento que cuida da globalização, tá? Os conceitos, as características de um mundo globalizado, tá? É o mundo que surgiu após o período da Guerra Fria, onde a gente tinha um mundo bipolarizado, tá? Dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Acabando esse período de Guerra Fria, a gente encontra um mundo globalizado, ou seja, um mundo que aparentemente para a gente tem 5 metros, tá? A gente consegue hoje comprar coisas da China, tá? Enviar mensagem de texto para algum parente nosso que mora fora do Brasil, ou seja, que vocês são muito novos ainda. Para a gente se comunicar com alguém de outro estado, outro país, era muito difícil antigamente. Hoje se tornou tudo mais próximo, tá? Essa é a questão da globalização, tá? Então a gente tornou um mundo multipolar, onde a presença das multinacionais, das transnacionais que se encontram no Brasil são fundamentais, tá? Porque elas têm no mundo inteiro. A questão da empregabilidade que a gente falou já na aula passada, tá? Que é muito importante, tá? Que é muito importante e a gente não pode deixar isso de lado. Ok? Beleza? Para isso, a gente tem alguns órgãos, tá? De financiamento, de empréstimos, de regulação dessa economia, de tratados de comércio, de organização social, de blocos econômicos também, que são a divisão por afinidade ou por expectativas que alguns países fazem, como o Mercosul, como a Unasul, como a Comunidade Europeia, o NAFTA, entre outros, que a gente vai trabalhar mais à frente e que tem a descrição nesse texto, tá? No livro texto. Então vocês vão ter que buscar essa leitura, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, gente. O capítulo ele começa na página 60, tá? Então a gente tem uma leitura prévia aí, que alguns já devem ter feito, né? Que eu já pedi na última aula, que fala sobre globalização, tá? A gente vai falar sobre, aí ele explica a divisão anterior, que era de um mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Passando até um mundo multipolar, tá? Onde não tem mais essa divisão, onde o mundo ele se torna mais próximo, tá? A partir do momento que a gente introduz o conceito de globalização, tá? Passando, ele fala da atuação das multinacionais, a importância, tá? Das multinacionais nas economias e também os pontos negativos, tá? Que elas trazem. Um exemplo positivo que eu já falei é a questão da empregabilidade. São essas multinacionais que geram emprego no mundo inteiro, mas em compensação são também essas multinacionais que tiram a autonomia do país, tá? Um exemplo que eu dei na última aula, que eu continuo seguindo, é das empresas automobilísticas aqui no Brasil. A gente não tem uma empresa nacional, são todas empresas estrangeiras. Por um lado a gente perde um pouquinho de autonomia, porque a gente não produz um carro brasileiro, tá? De alguma empresa brasileira, mas por outro lado são essas empresas que sustentam a empregabilidade dos brasileiros. Então o que eu costumo falar para vocês, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, tá? Beleza? Aí ele fala um pouquinho das organizações supranacionais, tá? Que são o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, tá? O Banco Mundial e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tá? Que são órgãos que servem para regular e ajudar para que o mundo não entre em crise, tá?
regulando algumas práticas de comércio, de economia, de relações internacionais e outros aspectos. Tá? Então, na questão ler e descobrir da página 63, a gente tem a Mafalda. Tá? Vamos ver o que a tirinha da Mafalda diz? Tá? Mafalda, pegue o pullover que você deixou jogado. Não tenho que obedecer a ninguém, mamãe. Sou um presidente. E eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Tem que reconhecer que ela foi viva. Ou seja, o que acontece? A gente está dizendo que a gente tem um país soberano. No caso do Brasil, o Brasil é um país soberano, tá? Mas que ele tem que seguir regras, tá? De organizações mundiais, tá? Não pode sofrer alguma sanção, algum boicote no comércio internacional, nas relações internacionais. Então a gente segue regras mundiais, tá? Não é porque a gente tem um determinado presidente que ele faz o que ele quer, não. Ele tem que obedecer regras de um cenário internacional, que na maioria das vezes são ditados. A gente tem outros, tá? Mas o livro-texto ele fala pra gente desses três, que são dos mais importantes, tá? Que é o OMC, Organização Mundial do Comércio, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Tá? O Brasil tem um acordo com o FMI, que todo ano, quando ele fosse fazer o plano plurianual, ele ia precisar, durante 30 anos, tá? Acabou em 2018, tá? Ia precisar precisar de uma assessoria do Fundo Monetário Internacional para elaborar esse plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos. Então a gente vê que, independente da soberania do país, a gente tem influência sim, tá? E tem que seguir as regras dessas organizações mundiais, tá? Então tá. Aí na primeira questão ele diz assim: o que são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional citados no terceiro quadrinho? Tá? Ou seja, são órgãos supranacionais, tá? De regulamentação, ou seja, não tem um país definido. Por exemplo, a gente escuta alguns esquerdistas ou direitistas falando algumas coisas que na teoria não condiz com o que realmente ele quer dizer. Por exemplo, o FMI é os Estados Unidos. Não, ele é supranacional, ele não tem nacionalidade, tá? Apesar de possuir alguma sede em um determinado país, em um determinado continente, eles são supranacionais, eles não têm nacionalidade, ok? E eles servem, tá, para concessão de empréstimos, financiamentos, para ajudar um país a não quebrar, tá? E como o Brasil já necessitou de vários empréstimos do FMI, tá, aumentando assim nossa dívida externa, que é preocupante, mas só que a gente tem uma dívida interna que é muito maior do que a nossa dívida externa, que é muito mais preocupante do que a nossa dívida externa, tá? Mas isso mais para frente vocês vão entender com um pouquinho mais de maturidade, tá? Então é isso aí, são organismos supranacionais, tá? Que regulam a economia mundial, o cenário mundial, concedendo empréstimos, financiamentos, tá? Entre outros. 2. Por que Mafalda, que se passava por presidente, teve de obedecer ao FMI e ao Banco Mundial? Beleza, já discutimos isso, né? Porque são órgãos supranacionais, ou seja, que estão acima de qualquer país, tá? Eles ditam regras do comércio internacional, das relações econômicas e financeiras do cenário internacional. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Na página 64 ele fala de blocos econômicos, tá? Blocos econômicos são nada mais do que a panelinha que vocês fazem em sala de aula, tá? São países que se juntam por afinidade ou por expectativa, tá? Para criar melhores condições de comércio, de economia, enfim, de proximidade, tá? A gente vê, por exemplo, a gente tem a Comunidade Europeia, que tirando o Reino Unido, todos utilizam uma única moeda, tá? Que é o euro. Aqui a gente tem o Mercosul, tá? Que tem o quê? Tem afinidade para comércio, tá? São países que se unem para afinidade de comércio, apesar da gente não ter uma moeda unificada, tá? A gente tem o quê? A gente tem um mercado comum, tá? Não uma comunidade comum. Então vamos lá. Aí vocês vão ler essa partezinha, tá? Dizer zona de preferência tarifária, ou seja, é um grupo só para incentivar a redução de tarifas,
tá? De relações entre esses países, tá? Aí acima, zona livre de comércio, ou você reduz ou você elimina qualquer tipo de barreira alfandegária. A gente tem a união aduaneira, tá? Que é um nível acima, um não exclui o outro, tá? É complemento, tá? Não é complemento. O próximo, mercado comum, tá? Que é o caso do Mercosul, tá? Permite livre circulação, tá? Relação comercial entre os países membros, mas não unificam as suas moedas, tá? E a União Econômica e Monetária, que é o caso então da União Europeia, tá? Que além de você ter livre circulação da população entre os países membros, você tem também uma unificação da moeda, tá? E tem um outro que não está aqui no livro, tá? Que é a confederação, que na prática não existe, tá? A gente vê em muitas séries, desenhos, a prática da confederação, que na teoria ela diz o seguinte: quando todos os países membros ou alguns países membros se unem e determinam uma única lei que vai estar valendo, vai ser vigente para todos, tá? Na prática a gente não tem isso, tá? O bloco econômico mais evoluído que a gente tem mais completo que a gente tem é o de União Econômica e Monetária, mas a gente vai lá no Reino Unido, ele tem a sua lei. A gente vai na Grécia, ela tem a lei dela. Vai em Portugal, tem a lei dela. Não tem uma para todos os países membros da Europa, tá? Então isso na teoria existe. Na prática a gente não viu acontecer, tá? E acontece muito em filmes, seriados que a gente vê por aí, tá? As famosas confederações, tá? Principalmente filmes que falam de planetas, tá? De sistemas. Você vê que você tem uma lei intercontinental, interplanetária, que todos os países têm que seguir, tá? O Império Contra-Ataca, a gente já viu esse filme, é a ideia da confederação, que na prática não existe, tá? Ainda. Vamos ver quando que o mundo vai estar tão evoluído para a gente chegar nesse ponto. As leis são parecidas, mas não, vamos supor, o Brasil ele possui uma Constituição que tem alguns pontos que são muito parecidos com a Constituição norte-americana, com a Constituição argentina, com a Constituição inglesa, mas são parecidas, tá? O brasileiro ele não obedece, tá? Não segue à risca a legislação de outro país, tá? Beleza? Então vamos lá, página 65. Observe o mapa da página anterior para responder as questões de 1 a 3. Tá? Quais são os principais blocos econômicos presentes no continente americano? Tá? A gente vai ver o NAFTA, tá? Que é o bloco econômico de acordo de livre comércio entre os países da América do Norte, tá? E o Mercosul, tá? A gente tem a PEC também, tá? Beleza? Qual é o principal bloco econômico africano, tá? É a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, o SADC, tá? Isso daí é trabalho de pesquisa, gente. Infelizmente vocês não vão decorar isso, tá? Só lendo que vocês vão ter habilidade para reconhecer isso, tá? 3. Os blocos econômicos restringem-se às fronteiras dos continentes? Exemplifique sua resposta. Tá? Não necessariamente, tá? A gente vê os BRICS, por exemplo, tá? Que o Brasil faz parte, a Índia faz parte, a China faz parte, a Rússia, mas aí você para e pensa, a gente tem limite fronteiriço com eles? Claro que não, mas é um bloco econômico importante, tá? De relações comerciais entre esses países, tá? A gente tem a PEC também, como por exemplo, entre outros, que não se limitam somente em fronteiras, tá? Através das fronteiras. Página... Aí vocês vão ler, tá? Leitura é importante para geografia. Vocês vão ler todos esses conteúdos aí, que eu não vou ficar aqui 2 horas de vídeo falando para vocês, lendo para vocês, entendeu? Então é importante que vocês leiam,
eu resolvo as questões para a gente já adiantar e fazer um resumão daquilo que eu preciso que vocês entendam. Beleza? Página 71. Tá? Beleza. De quais blocos econômicos sul-americanos o Brasil faz parte? Tá? De cara, Mercosul e também a Unasul, tá? A Unasul, ela é um bloco econômico de todos os países independentes, tá? Independentes da América do Sul. Ah, Flávio, não é a mesma coisa falar tudo? Não, porque a gente tem a Guiana, tá? A Guiana não é independente. Beleza? Tranquilo? Beleza? É a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela é dependente da França, tá? Ela não é soberana. Então a gente exclui esse país. Belezinha? Vamos lá. Que unidade política da América do Sul não integra nenhum bloco econômico, por quê? Acabei dando a cola para vocês, né? A Guiana Francesa, tá? Por quê? Porque ela não é um país independente, ela é um país dependente da França. Ok? Beleza? Bem simples, né? É o seguinte que eu falo para vocês, gente. Com a leitura, as questões ficam fáceis, tá? Se não ler, vai ficar complicado e bem difícil. Vamos lá. Página 72. Agora é a bateria de exercício para a gente fechar nosso dia, né? Beleza. Analise a seguinte situação em um final de semana. Analise a seguinte situação, tá? Em um final de semana, uma adolescente brasileira checa em seu smartphone se os amigos deixaram alguma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. A turma combina de ir no cinema assistir um filme da Marvel, mas antes vai se encontrar no McDonald's para lanchar e tomar uma Coca-Cola. Ah, cheio de merchan, né? Facebook, WhatsApp, Coca-Cola, Marvel, McDonald's, tá? Qual a relação entre o final de semana desse adolescente e o processo de globalização? Qual? A era da informação, né? Através das tecnologias, tá? A gente tem uma maior troca de informação com as pessoas, a interação ela fica maior, tá? A globalização ela trouxe isso pra gente, tá? A gente vê que alguns meios de comunicação morreram pelo meio do caminho. Questão do telegrama, o bip, não, lembram não que vocês são muito novinhos, o bip, antigamente quando você queria falar com alguém, você pegava seu telefone residencial, ligava para um determinado número de bip, o cara recebia um bipzinho, via assim, ó, o meu coordenador tá me ligando, aí eu tinha que ir para um telefone, pegar o telefone e ligar para ele, tá? Não funciona mais, entre outros, tá? Então a globalização fez com que esses países ampliassem, essas empresas ampliassem seus mercados, tá? McDonald's tem no mundo inteiro. A franquia da Marvel é vista no mundo inteiro. Todo mundo sabe quem é o Capitão América, todo mundo sabe quem é o Homem de Ferro. Beleza? A gente tem a Coca-Cola, tá? Apesar de alguns países a Coca-Cola não ser o refrigerante de cola mais consumido, ele é o mais consumido no mundo, tá? Por exemplo, eu não sei se mudou, mas há um tempinho atrás, nos Estados Unidos, o refrigerante de cola mais consumido era a Pepsi, não era a Coca-Cola. Tá? Não sei se hoje continua dessa forma, mas, ou seja, a gente tem essa relação de que o mundo ficou pequeno para essas empresas. Hoje elas conseguem interagir no mundo inteiro. Ok? Beleza? 2. Quais são os principais agentes da globalização econômica? Comente sua atuação no mercado. Primeiro, as multinacionais, né? Que geram emprego, geram produtos, geram riquezas, tá? A gente tem o quê? A gente tem os órgãos de regulação, como o FMI, como a OMC, como o Banco Mundial, tá? As organizações de regulação. Então, falei das multinacionais, que são as empresas, os órgãos de regulação, tá? E também os blocos econômicos, que são quando os países se juntam para fazer a panelinha deles para buscar um melhor acordo possível entre eles. Ok, beleza? Falei dos 3. Tá? Beleza? Repetindo, multinacionais, organizações supranacionais e os blocos econômicos. Empresas multinacionais, tá? Agências reguladoras são as organizações supranacionais. E também nós temos esqueci alguém? Os blocos econômicos, tá? Que é o Mercosul, a Unasul,
a União Europeia, entre outros, tá? O NAFTA, Tigres Asiáticos, tá? A SADC da África, entre outros. 3. Partindo dos princípios neoliberais de livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, além da união econômica monetária e da eliminação de tarifas alfandegárias, os blocos foram criados com o objetivo de fortalecer o sistema capitalista, tá? É aquilo que eu falei para vocês, o país ele não perde a sua soberania, mas perde um pouquinho de autonomia, tá? Perde a autonomia. No quadrinho da tirinha da Mafalda lá, tá? O presidente ele é o presidente de um país soberano, tá? Ele é soberano, mas ele não é autossuficiente, tá? E não é de hipótese alguma, tá? No nosso exemplo, a gente tem um presidente que ele tem que seguir a Câmara dos Deputados, dos senadores, tá? Regras das organizações mundiais, tanto de comércio, tanto de ética, enfim, tá? Soberania é uma coisa, tá? Agora, não ter relação é outra, tá? Então, beleza. Então, o conceito de blocos econômicos, eles servem para impulsionar o comércio mundial, tá? Beleza? Por exemplo, hoje a gente tem uma empresa automobilística aqui, tem uma fábrica aqui no Brasil que a gente não precisa importar um carro, tá? A empresa ela vem, instala sua fábrica aqui no Brasil, produz aqui, recolhe recursos, matéria-prima, recursos de uma forma em geral aqui no Brasil, contrata mão de obra brasileira e vende para brasileiro, apesar da empresa não ser brasileira. Tá? Então os blocos econômicos servem para isso, para facilitar esse tipo de transação, tá? Reduz tarifas alfandegárias, tá? Incentivam essas empresas a instalarem suas fábricas aqui, tá? Da mesma forma que o Brasil também, a gente tem empresas também que se instalam em outros países através de incentivos, tá? Portugal é um país que incentiva o empresário brasileiro a gastar dinheiro lá, a montar o seu negócio lá. Tá? Quem tiver oportunidade e curiosidade pode ver, tem o Golden Visa, tá? Que é um visto que é dado para o empresário brasileiro que queira chegar lá em Portugal e gastar dinheiro. Por quê? Porque vai gerar emprego lá em Portugal, vai gerar renda lá em Portugal, vai gerar riqueza lá em Portugal, mesmo esse cara sendo brasileiro. Ok? Beleza? Então a globalização ela facilitou muito esses acessos, tá? Então ela reduz as barreiras alfandegárias entre esses países membros, que a gente chama de países signatários, tá? Ok? B. O que levaria a imaginar que a criação dos blocos se opõe ao processo de globalização? Ok, gente. Não, eu não estou falando porque eu estou pensando também. Eu não gostei muito dessa questão, não. Mas a gente vai debater ela. O que levaria a imaginar que a criação de blocos econômicos se opõe ao processo de globalização? Beleza. É a questão da panela. Por que a panela é ruim? Porque quando você está dentro de sala de aula, você monta um grupo fechado, você acaba excluindo quem está no seu entorno. Então, quando você coloca muitas panelas, acaba não tendo interação entre si. E a turma não se desenvolve de uma forma uniforme. Ok? Bem parecido com o que ele está dizendo aqui. Quando a gente divide no globo em blocos econômicos, a gente tem várias panelas, tá? Essas panelas fazem com que regiões se desenvolvam de forma diferente, tá? Então se opõe a ideia de globalização. Globalização é a ideia de um mundo integrado, todo mundo integrado, tá? Mas, por exemplo, o Brasil acaba facilitando o comércio, a entrada de produtos importados aqui no Brasil para determinados países em detrimento de outros. Então o que é isso? É uma panelinha, tá? Que se opõe à ideia de globalização, de um mundo completamente integrado, apesar de se integrar em um pequeno bloco. Beleza? Essa ideia é geral. Eu não gostei por quê? Porque a ideia do bloco econômico é fazer você se fortalecer dentro das possibilidades de globalização, tá? Por exemplo, a gente tem países que sozinhos eles não conseguiriam ser nenhum destaque,
Um exemplo disso da Alemanha. A Alemanha sozinha, quando ela tentou, não se deu muito bem. Tá? Acabou se unindo à Itália e ao Japão, Segunda Guerra Mundial. Tá? Hoje a Alemanha ela participa de um bloco econômico muito forte, se destaca. A Alemanha ela tem o quarto maior PIB do mundo, perdendo só para Estados Unidos, China e Japão. Traduzindo, a Alemanha, mesmo após ter perdido a Primeira e a Segunda Guerra, ter sido completamente destruída, hoje, século XXI, a Alemanha é o quarto país mais rico do mundo, tá? Em relação a PIB, perdendo para um país norte-americano e 2 países asiáticos, e sendo o país com o maior PIB da Europa, tá? À frente do Reino Unido, está em 5º lugar, ou a Alemanha está em 4º, tá? Itália está em 8º. Beleza? Sim? Por isso que eu não gostei dessa, tá? Então você se dá forte quando você fica forte quando você entra para um grupo forte, tá? Se vocês dentro de sala de aula montar uma panelinha com um grupo forte que busca estudar, busca compreender melhor as disciplinas, vocês vão ver que vocês vão se desenvolver muito mais do que se você estivesse sozinho. Mas isso sim é uma ideia que se opõe à ideia da globalização, que é o mundo integrado, ou seja, todo mundo junto e misturado, sem ter nenhuma panela. Tá? Se opõe à ideia. Ele não está dizendo no texto aqui se é algo ruim ou bom. Tá? Beleza? 4. É possível afirmar que o Mercosul já promoveu a integração efetiva dos seus países membros? Justifique sua resposta. Não, né, gente? A gente vê que não tem muitos países, tem alguns países da América do Sul que não participam. Um exemplo dele é a Venezuela, tá? Não é só o Brasil que gera problema para a Venezuela, não, tá? A Venezuela ela não tem integração com o Mercosul, tá? Não, da Unasul ela participa, da Mercosul não, tá? Então o Mercosul ele não tem uma integração efetiva, ou seja, de todos os países membros da América do Sul, ok? Por quê? Porque esses grupos eles têm divergências, tá? Ou seja, não vou entrar nessa panela porque não me familiarizo com os ideais do Uruguai, do Brasil, da Argentina, tá? Aí por isso que a Venezuela não faz parte, tá? Não concordam não possuem o mesmo interesse que os demais países do Mercosul. Então a gente ainda não tem uma integração efetiva desse Mercosul. Integração efetiva, tá? De todos os seus países membros, tá? E ainda tem países que participam muito pouco também, tá? Assim, os países mais fortes do Mercosul é o Brasil e a Argentina. Então alguns países, no caso da Venezuela, não concordam com as diretrizes do Brasil e da Argentina, então preferem ficar de fora, ok? Beleza? 5. Enumere as definições apresentadas relacionando-as ao tipo de integração econômica correspondente. Então a gente tem zona livre de comércio, tá? União aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Vamos lá. Além de reduzir as tarifas, se é além não pode ser a primeira, tá? Porque a primeira é uma coisinha só que ele faz. Aí ele quer um nível acima, tá? Ele faz aquilo e mais uma coisinha. O terceiro ele faz aquilo, mais uma coisinha e algo a mais, tá? Até chegar no último, que é o caso da confederação, que não tem no livro, mas que eu já dei um bizu para vocês, tá? Então, beleza. Além de reduzir as tarifas sobre os produtos, tá? Além de praticar a zona de livre comércio, os países membros estabelecem uma taxa comum. Opa, união aduaneira. Tá? Então, a primeira lacuna aí é o número 2. Tá? 3. Pratica a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Beleza? Qual a diferença desse cara aí, Flávio, para a união, para o mercado comum, para a união econômica e monetária? A união econômica e monetária faz tudo isso além de unificar a moeda, tá? Então aqui ele está falando do número 3, mercado comum. Por quê? Ele pratica a livre circulação de mercadorias, de serviços e de pessoas, mas não tem uma moeda unificada. Por exemplo, aqui a gente tem o real, lá na Argentina a gente tem o peso argentino. Ok? Então é o número 3. Próxima. Além da livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, os países membros adotam uma moeda comum, ou seja, união econômica e monetária, tá? Então seria o 4.
Próximo, visa estimular a troca de mercadorias por meio de redução ou eliminação de tarifas alfandegárias. Uma coisinha só elimina barreiras alfandegárias, barreiras e tarifas, tá? O resto continua do jeito que está. Então, se é uma coisa só, tá? A gente está falando de número 1, zona livre de comércio. Fechou? Beleza. 6. Vamos lá, 6. Com a globalização, muitos territórios aumentaram sua produtividade, sim. Mas as perspectivas de prosperidade de suas populações não tiveram o mesmo desenvolvimento. Caso do Brasil, né? Nossa, o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo. Se eu não me engano, está entre os 10. Tá? Era o 8º a última vez que eu dei uma olhada. Hoje, tô falando do mundo, tá? Não, se eu não me engano, era 11º. 8º era a Itália. Muito bem, mas na questão de desenvolvimento social, tá muito além. Tá? Então isso daqui tá bem condizente com a nossa realidade. Com base nessa afirmação, podemos dizer que essa nova ordem mundial se caracterizou por uma renovação do papel dos órgãos FMI e OMC? Não. Promovendo maior solidariedade? Não, pelo contrário. Tá? Eles estão ali para ajudar, mas eles são rigorosos no critério de avaliação de empréstimos, de financiamentos. Tá? Alguns países chegaram na crise de 2014, 2015, não, um pouquinho mais a antiga, eu acho que, se eu não me engano, 2007. O único país que não quebrou na América do Sul foi o Brasil, tá? Porque teve acordo, teve ajuda do FMI e do Banco Mundial. A Argentina quebrou, justamente por causa disso, tá? Porque não se enquadrava nos critérios do FMI. Então o FMI não fez empréstimo, não fez financiamento à Argentina, tá? Então não é uma maior solidariedade, pelo contrário, ele reduziu a solidariedade, tá? Ele começou a ser mais rígido nos critérios de aprovação desses empréstimos e financiamentos. B. Aceleração da onda de inovações tecnológicas. Ou seja, para a gente se comunicar com um cara lá da China, a gente tem que ter uma tecnologia boa. Isso tem que ser todo mundo tem que ter acesso, tá? Podem perguntar para os pais de vocês, para os avós de vocês. Aqui onde eu moro, antigamente funcionava da seguinte forma. No bairro onde a gente mora, ou na associação, ou no condomínio, geralmente só tinha uma pessoa com telefone. Você deixava o número desse telefone com a tua família inteira. Aí a tua família queria falar alguma coisa contigo, aí ligava para casa da tua vizinha lá. Eu falava, olha só, a sua avó quer falar com você. Aí eu saía de casa, ia lá e atendia. Hoje não, né? Hoje a gente num toque do celular a gente consegue falar com os familiares. Então a tecnologia ela é fundamental para trazer esse mundo, tornar esse mundo globalizado, tá? Produzindo uma expansão financeira ainda maior nos países ricos, sim. Tá? Eu estou vendo uma série chamada O Último Dragão. Tá? Quem tiver curiosidade pode ver. É muito interessante, tá? É um financista mexicano, tá? Que ele estudou na Europa, estava trabalhando no Japão e ele começa a se relacionar com o mundo inteiro. É muito interessante. É uma novelinha mexicana, tá? Tem na Netflix. É uma novelinha mexicana, mas retrata muito bem isso, tá? Através da tecnologia, a primeira coisa que ele faz quando ele monta o escritório dele é comprar a tecnologia de última geração, justamente para ele ter o que? Acesso às informações no mundo inteiro. Beleza? Tranquilo? Então a letra correta é a B. Show? 7. Leia o trecho da reportagem, tá? G7 mantém sanções contra a Rússia, tá? O G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, aprovou neste sábado o texto que mantém as sanções contra a Rússia e reforçam o apoio a um importante organismo internacional. Sobre a política comercial, os líderes do G7 concordaram em combater o protecionismo e reforçaram o apoio ao ou a, tá? Como instância responsável pelas regras do comércio global. Se é regras de comércio global, ele está falando de OMC. Regras do comércio global, regras do comércio internacional. Então a gente está falando de Organização Mundial do Comércio. Não precisa nem ler o resto, né? A Organização Internacional que preenche corretamente a lacuna do texto, Fundo Monetário Internacional não é. Tá? Banco Mundial não é. Responsável pelos empréstimos, pelos financiamentos. Organização Mundial do Comércio, OMC, letra C. União Europeia não é de mundo, é Europa. Tá? Organização dos Estados Americanos, tá? É uma organização dos Estados americanos,
tá? Não tem a ver com o mundo, tá? A gente está falando dos grupos dos países mais industrializados do mundo, então a opção correta é a letra C. Beleza? 8. Observe a charge. Qual das alternativas melhor apresenta o seu conteúdo? Aqui no Brasil a gente está parecido com isso, né? Estados Unidos da América, sem trabalho, o cara com tênisinho de 150 dólares. Indonésia, muito trabalho, sem tênis. Ou seja, um cara não trabalha e tem um tênis de 150 dólares. O outro trabalha, não tem tempo para nada, só trabalha e está sem tênis. Tá? Uma crítica interessante, tá? Então vamos lá. O amplo desenvolvimento dos países no mundo globalizado com a abertura de vagas de emprego nos países pobres. Não, né? Não é. A maioria dos países que produzem demais não tem uma regra trabalhista como a gente tem, por exemplo. Isso é crítica minha, tá? Por que a gente tem um nível de desemprego tão alto no Brasil? Porque isso é opinião minha, tá? Isso não é ciência, é o que o Flávio acha. Porque as regras para o empresário manter um funcionário empregado é muito séria, tá? O Brasil ele tem uma legislação que protege muito o trabalhador, tá? Isso acaba inibindo o empresário a contratar mais, tá? Flávio, isso é bom ou ruim? Depende para que ótica que você está enxergando, tá? Beleza? Depende da ótica que você está enxergando. Não estou falando nem que é certo nem que é errado. Estou falando que essa é a nossa realidade. Tá? É tão burocrático para você contratar um funcionário que às vezes o empregador ele pensa duas vezes antes de contratar. Tá? Essa é a nossa realidade. Flávio, está falando que isso é bom? Não. Está falando que isso é ruim? Também não. Só cabe a vocês. Tá? Então, não é. Você vê, a maioria dos países pobres tem mão de obra escrava ainda. Aqui no Brasil a gente tem mão de obra escrava, tá? Então não. B. O papel da mulher na produção da moda que será difundida. Beleza, isso daqui é para confundir para vocês porque tem uma máquina de costura ali. E só mulher trabalha com moda? E as mulheres trabalham só com moda? Tem nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Essa é uma questão, é uma alternativa basicamente machista. Tá? Então não. C. O consumo consciente em países ricos em relação à produção de bens para a subsistência em países pobres. Não. Pelo contrário, a gente vê que a gente tem a Indonésia que ela está produzindo para um país, no caso seria os Estados Unidos, no caso, traçar uma relação entre os dois. Tá? E o consumo consciente. Os Estados Unidos é um país rico, eles não têm um consumo consciente. Pelo contrário, também é um país muito consumidor, assim como o Brasil. Tá? A gente compra até o que a gente não precisa, tá? A gente compra até o que a gente não sabe. Isso daí tá bonitinho, tem dinheiro, vou comprar. Aí quando chega a gente vai descobrir para que isso serve. É nesse nível, tá? Se você faz diferente, você é exceção. Que a maioria dos brasileiros fazem isso. O brasileiro é consumista, tá? Então não. Desdado. A mundialização de padrões de consumo? Não. Aumentando a possibilidade de se adquirir uma marca da moda em qualquer país. Não, isso a segunda parte até é. Tá? Agora, a mundialização de padrões de consumo? Claro que não. Tá? Mundialização de padrão, ou seja, o mundo inteiro segue aquilo? Não, claro que não. A gente vê uma regra de... Só que eu acabei de falar anteriormente, né? A Coca-Cola é o refrigerante de cola mais comercializado no mundo, mais consumido no mundo. Mas nos Estados Unidos não é Pepsi. Ou seja, eles seguem o padrão mundial? Não. O padrão mundial é todo mundo tem que fazer aquilo. Padrão na escola de vocês, todo mundo só entra na escola de uniforme. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, por eliminação, a letra E, né? A globalização da economia por meio das multinacionais, tá? Que se aproveitam de mão de obra barata em países pobres, tá? Isso aí. Vocês vão estudar isso mais à frente. É uma das características que fez com que os tigres asiáticos crescessem, porque os países ricos investiam nos tigres asiáticos justamente porque a sua mão de obra era barata. Então os países cresceram. Ok? Beleza? Então, letra correta, letra E. 9.
Os blocos econômicos são uma importante alternativa adotada pela maioria dos países no mundo para ampliar suas relações econômicas e comerciais. Ok. Sobre esse tema, assinale a alternativa que representa a principal causa para a formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo. Dinamismo do capitalismo industrial? Não. Consolidação do processo de globalização, é isso mesmo. Ok? Letra B de bola. 10. Analise as afirmações a seguir sobre os principais blocos econômicos do mundo. A União Europeia é um exemplo de bloco econômico do tipo União Monetária? Sim, tem uma moeda unificada. A 1 correta. O Mercosul é uma união aduaneira, tá? Pois adota uma tarifa externa comum entre os países. Não é a união aduaneira, é o mercado comum. Mas dentro do mercado comum, esses países eles têm a união aduaneira, tá? Então a 2 também está correta, tá? Porque ele diz assim: o Mercosul é uma união aduaneira, sim. Além de união aduaneira, ele tem a união de circulação de pessoas, de serviços e de comércio, tá? Lembra que eu falei, uma não exclui a outra? Uma complementa a outra, tá? 3. A cooperação econômica Ásia-Pacífico, a PEC, é uma área de livre comércio com isenção total. Não, total não, parcial, tá? Então a 3 não. 4. O NAFTA se caracteriza por ser um mercado comum a permitir a livre circulação de pessoas? Não mesmo, a gente vê isso por México e Estados Unidos. O México e os Estados Unidos, eles são 2 países do NAFTA. Tá? O mexicano tem livre circulação, ele pode entrar nos Estados Unidos assim, eu quero ali comprar um negocinho e volto. Não, então a 4 também está errada. Então está correta a letra A, 1 e 2 apenas. Beleza? 11. A imagem retrata um importante momento de mudanças da União Europeia. Tá? Beleza. Então, o que ele está dizendo aqui? A imagem retrata um importante momento de mudança na União Europeia. Tá? A gente tem a bandeira dos Estados Unidos, do Reino Unido aí, a gente está vendo? Nas letras. Então a gente está falando da expulsão, não, ele não quer expulsar, ele quer sair, tá? Então algumas personalidades do Reino Unido forçam com que o Reino Unido saia da comunidade europeia, da União Europeia, desculpa. Então a União Europeia não quer expulsar o Reino Unido. Então a não é. Da crise econômica grega. A crise econômica grega afetou sim a União Europeia, mas não tem nada a ver com a charge, ou melhor, com a imagem. Não tem nada aí, ele está falando de Reino Unido, olha só as letrinhas. A gente tem uma bandeira da União Europeia e tem as letrinhas escritas com a bandeira do Reino Unido. Então não tem nada a ver com a Grécia, tá? Do aumento das taxas de desemprego da União Europeia? Também não. Tá? Da decisão do Reino Unido de sair do bloco? Sim. Opção correta, letra D. Tá? Da expulsão de muçulmanos da Europa? Não, nada a ver. Tá? Nada a ver com a imagem. Tá? É aquilo que fala assim, Flávio, eu não concordo. Não, mas ele não está pedindo a tua opinião ou não. Ele está pedindo que de acordo, analise essa imagem. Essa imagem está retratando somente o dado da letra D. Ok? Beleza? 12. 12 e última para a gente fechar. Provinha de vocês, cai capítulo 3 e capítulo 4. Beleza? Então vamos lá. 12. Quais são os países membros fundadores do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, Mercosul? Somos 4, tá? Podemos falar de futebol? Podemos, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Eu não gosto muito de usar essa analogia, porque o Paraguai não é tão importante assim, né? No futebol. No futebol, o Paraguai ele não tem uma representação tão grande quanto o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Tá? Então, por isso que eu não gosto de fazer essa analogia. Mas a letra A é a correta. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Os outros participam, sim, mas não são os fundadores. Os fundadores são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ok? Beleza, galera? Então tá bom. Esse é o nosso recado de hoje, tá?
Vocês vão treinar em casa o caderno de atividades, vão fazer o caderno de atividades, tá? Que na semana que vem eu vou colocar o gabarito para vocês, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês lá no Google Classroom, tá? Manda mensagem que eu respondo. Valeu, galerinha. Um grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui!